muito boa tarde e muito bem-vindos a este auditório digital que hoje tem como convidada nas conversas de artista que integram o Sol, a artista Ana Rita Teodoro, coreógrafa, bailarina e uma experimentadora, a meu ver. Para mim, estas conversas, eu agradeço a disponibilidade e, sobretudo, o tempo da Ana, porque estas conversas permitem dialogar com os artistas com que eu estou a trabalhar e que incluem a programação de Serralves deste ano, e também estar ligada aos nossos públicos, aos públicos que acompanham a nossa programação. Portanto, é uma forma, apesar do confinamento, de Serralves estar aberto e estar em contacto com artistas e públicos. As artes performativas, como sabem, são estruturantes na programação de Serralves, existem desde a inauguração do museu e os ciclos associados às exposições, como é o caso do ciclo que coincide com a exposição de Louise Bourgeois, Deslaçar um Tormento, e que continua no museu, é algo, ou é um exemplo de uma programação que fazemos anualmente e que explora algumas das exposições temporárias, explora ou coincide com a obra visual, neste caso da Louise Bourgeois, mas muitas vezes com movimentos, com gestos de artistas, com determinados temas. Portanto, temos aqui, este é um exemplo de um ciclo para o qual eu convidei 3 coreógrafas, a Ana Rita Teodoro é uma delas, por entender, apesar das distâncias geracionais, que há paralelismos, que há coincidências na forma, não só na representação, mas também no pensamento e, sobretudo, na exploração materializada depois através de uma prática, neste caso uma prática coreográfica, de um discurso no feminino, um discurso que procura pensar, discutir e representar essa voz feminina que é tão discutida e tão premente na atualidade. Eu vou fazer uma apresentação rápida, vocês tiveram acesso aos dados biográficos, acho muito importante apresentar a Ana, sobretudo a sua formação e aspectos que são realmente importantes na obra, para depois passarmos, vamos falar também sobre o processo de criação e aquilo que a inspirou ou que a inspira na construção, podemos dizer, ainda está em estúdio, sendo que o estúdio pode ser um lugar muito alargado, mas de facto ela está a trabalhar para criar uma peça que será apresentada no espaço da exposição e por isso parece-me importante sublinhar alguns aspectos que são distintos na obra da Ana, para além do seu pensamento. A Ana é uma artista que se move entre Portugal, França e Japão, é mestre em dança, criação e performance pelo CNDC de Angers e pela Universidade de Paris 8, que fez esta formação entre 2011 e 2013. Eu reforço isto porque o Centro Coreográfico, no período em que a Ana esteve a fazer esta licenciatura, era dirigido pela Emmanuelle Wynne, uma coreógrafa que está até muito ligada à história de Serralves e que fez um trabalho de direção do ponto de vista coreográfico e do ponto de vista de formação e do ponto de vista de educativo único, singular, porque era uma verdadeira escola. Enquanto ela dirigia o Centro Coreográfico, era uma escola transdisciplinar, onde era possível um contacto não só do ponto de vista teórico, mas também prático, com cientistas, com filósofos, com coreógrafos, com pessoas ligadas a diferentes áreas disciplinares. Portanto, uma escola onde era possível experimentar de uma maneira alargada e bastante rica, e que eu acho que necessariamente tem depois repercussões na obra e no pensamento e no desenvolvimento do percurso artístico da Ana. A Ana estudou também o corpo através das disciplinas da anatomia, paleontologia e filosofia no SEM,
com a importância, ela aliás destaca isso, da Sofia Neupart, e Qigong na Escola de Medicina Tradicional Chinesa de Lisboa. Estas formações não são habituais, eu acho que são bastante singulares, o facto dela juntar a coreografia, à paleontologia e também à anatomia e à medicina, a que tem depois, claro, está inscrita na sua obra, para além do Butô, e aqui a Digicata e de Kazuo Ono, que é uma das áreas de maior investimento artístico da Ana, nomeadamente na relação filosófica do pensamento e do corpo, portanto, essa relação, e também, podemos dizer, prática, e a proximidade com a natureza, que também está também vincada na obra da Ana. Para além desta formação, e algo que eu já disse, a importância de ter uma voz no feminino e desse discurso ser não só um discurso no campo íntimo, mas também público, e que vai muito para além de do aspecto artístico. Há também um trabalho do ponto de vista social e também de reflexão política e até interventiva. Usar a palavra como uma construção cultural, materializada muitas vezes nos seus textos e às vezes até nas suas canções, e é alguém que trabalha de facto no corpo, traz para o corpo algo que é muito, às vezes, invisível. O trabalho com a relação com a anatomia e a expressão através do estudo que ela muitas vezes identifica como ou foca num chamado delirar da anatomia, e que eu acho que é particularmente feliz porque ela celebra a anatomia do corpo e daí falar numa personalidade do corpo, transformando-se a partir desse estudo num corpo fragmentado, mas que é muitas vezes visceral, que é muitas vezes até vibrante e que leva à construção. E nós vamos fazer um percurso, construção de um corpo, de corpos-personagem que falam sobre a sexualidade, falam sobre o erotismo, mas falam também sobre o lado vulnerável ou mesmo submisso. Portanto, voltando sempre à voz no feminino. Um aspecto que eu acho que é importante de referir é a sua relação com a canção, com a música, que informa realmente o seu trabalho, e um detalhe, uma qualidade, o ventriloquismo que ela usa e que para muitas vezes trabalhar o corpo como se o corpo fosse uma pele, como se o corpo tivesse uma fala que não tem que necessariamente ser pela boca, mas que é materializado, essa fala é materializada em diferentes lugares, em diferentes anatomias e em diferentes construções. Portanto, é esta viagem que eu curta. Nós estamos a não esquecer que temos um tempo e as duas escolhemos um percurso por algumas obras, não por todas, aquelas que achamos que introduzem o processo de trabalho que está a ser pensado e executado pela Ana, e que de alguma maneira nos ajuda a perceber o que a inspirou e a escolha que fez para trabalhar em diálogo, quando eu digo em diálogo, a conversar com a exposição de Louise Bourgeois. Por isso, Ana, obrigada, boa tarde. Boa tarde. Passo a palavra. Obrigada, Cristina, pelo convite. Estou muito feliz de entrar neste universo da Louise Bourgeois. Começamos por... Passamos à primeira peça, estás de acordo? Queres comentar algum aspecto da minha introdução? Sim, é sempre bom ouvir assim, o meu percurso pela boca de outras pessoas. Gosto do facto de teres apontado o ventriloquismo como uma ferramenta que eu uso, sobretudo na peça Assombro, mas que é uma ferramenta que é muito divertida para pensar esta ideia de
outras vozes a falarem através do meu corpo. E nesse sentido também, como é que a Louise Bourgeois pode falar através do meu corpo, passando pelo meu corpo. Porque o ventriloquismo, no fundo, era isso, era uma ferramenta usada por, talvez, bruxas ou magos, para fazer de conta que era a voz de outras pessoas habitavam aquele corpo. Então eu acho que o ventriloquismo tem esse potencial divertido de criar esse efeito de outras vozes a atravessarem o corpo. E que vem sem dúvida também dessa ideia de que tem a ver com o delirar a anatomia, justamente, que a voz não vem só da boca, a voz vem do corpo todo e o corpo todo comunica. E acho que sim, podemos passar, nós escolhemos juntas sim. um conjunto de peças para terem um bocadinho uma ideia do trabalho que tenho feito. Sim, vamos começar com o Melted de 2009. Queres falar deste convite? Ela passou por materiais diversos, ela foi mostrada em Lisboa, foi mostrada também no Porto. É uma peça que parte da escolha de um lugar. Sim. Aqui está ele, queres conversar, queres dizer-nos? Sim. O Melt vem de uma pesquisa de como é que uma superfície que eu considero que é desconfortável, pela minha persistência, pela persistência do meu corpo, essa superfície pode tornar-se confortável. E então que o corpo possa ganhar mais essa qualidade de água e de maleabilidade para que não exista tanto o confronto do meu corpo com outras matérias mais duras, mas que, ao contrário, exista uma adaptação do meu corpo maleável a essas estruturas mais duras. E então o Melt é isto, é uma performance que acontece numa zona urbana, onde existe uma inclinação, portanto vai do ponto mais alto ou de um dos pontos mais altos até ao ponto mais baixo, e a ideia é que o corpo se deixe escorrer pela paisagem. Sim, aliás, tu escolhes um espaço particular, não é? Ele tem que ter forçosamente uma inclinação. Sim. E E foi aqui, apresentado em Lisboa, por exemplo, comecei no Castelo, fui fazendo toda a Alfama para baixo. Estas fotografias são em Castro Verde, que tem uma ligeira inclinação, vai ali desde a igreja, que é normalmente sempre o ponto mais alto, e vai descendo. Em Palmela também, e no Porto. E sim, fiz uma vez dentro de um teatro, mas é completamente experiência diferente. diferente, sim. E o encontro, aqui temos os habitantes deste lugar, e o encontro com estas pessoas que estão a assistir, ele decorre como? É anterior, isto é, são apanhados de surpresa, evidentemente que Sim. devem ter aqui convidados até do festival em que se inscreveu esta peça, mas queres falar desta relação? Sim, o Melt não é um happening, isto é, eu Uhum. não chego ali e começo logo a rebolar, a rebolar ou a escorrer, Sim. vai um bocadinho entre os dois verbos. Mas eu normalmente vou pelo menos uma semana antes, se puder até mais, e vou assim sem dizer nada, vou-me deitando nas escadas, vou-me deitando nos passeios, e depois as pessoas normalmente ficam muito assustadas e querem me levantar do chão e dizem, mas o que é que a menina está a fazer? Uhum. E depois eu explico então que sou bailarina, que estou a trabalhar sobre isto. Eles dizem, então não quero um copinho com água, mas isso não a magoa, eu vou-lhe fazer uma massagem. Venha aqui à minha casa descansar. Depois eu explico que existe um festival e as pessoas são muito favoráveis, porque ao princípio é só uma maluca com tranças que está deitada no chão e depois vão conversando comigo e vai-se criando uma empatia, tanto que depois as pessoas limpam a rua para eu passar, enfeitam as janelas, chamam os amigos, conversam sobre aquilo, o que é, o que é que aquilo significa para elas. Sim, sim.
Tu falas, aliás, no texto da apresentação, na revelação de um lugar. De alguma maneira, elas preparam para quem chega e é convidado a ver o espaço. Portanto, há aqui também um espaço que é descoberto e com que tu te relacionas e com que, no fundo, o exploras do ponto de vista físico, do ponto de vista de corpóreo, e que vai sofrendo à medida que vais fazendo o percurso, o caminho escolhido, vai sofrendo relações diferentes entre o teu corpo e a densidade deste chão. Como é que é a experiência? Se calhar a Diana também pode começar já a passar o vídeo para Sim. também dar uma ideia mais concreta de como é que Este é concretamente acontece. materiais diversos. Este era o período em que o Tiago era diretor e programador deste festival. Sim. Em Mind, como vemos na divulgação. Fisicamente é um trabalho que é bastante exigente, parece que não é nada, mas é bastante exigente. As primeiras vezes que eu experimentei fazer isso, no final do dia era como se tivesse sido atropelada por um autocarro. Mas realmente é um trabalho de deixar o peso todo da gravidade fazer o seu trabalho, que é puxar o peso para baixo. Sim. E tentar conectar com a água que existe no corpo e mover o mais lentamente possível para poder, lá está, que o corpo se adapte e abrace todos esses pequenos detalhes da rua. E enquanto eu faço esse trabalho, as pessoas que estão a ver também fazem esse trabalho, porque vão reparar na pedra da calçada. As pessoas, tanto os habitantes, lá está, dão um maior valor ao seu espaço, porque então limpam a rua, vão limpar umas ervas daninhas que estão lá, não vão deixar o cão fazer xixi. Até as próprias pessoas cuidam mais do espaço por haver esta ação de alguém que se desloca pela terra. Esta apresentação em Mind foi especialmente interessante porque é perto de Fátima, e então existe a tradição das procissões. E o vídeo não está a avançar, não sei se há um problema técnico, mas é muito interessante porque todas as pessoas seguiam como numa espécie de procissão e vinham mesmo assim todas. Sim, eu acho que tu estás a movimentar-te, eu acho que não há problema, eu acho que o vídeo está a correr, poderás estar mais lento. Há aqui um aspecto, tu referes no texto também de uma palavra que eu gosto particularmente e que é amassar a anatomia, ou seja, já referiste que o corpo é chamado para o chão. Lembro-me de termos falado que até a própria forma como tu te penteaste, a escolha do figurino, neste caso, tudo isto tem a ver com a construção desta ação. E este amassar passa por, é quase tu apropriaste do espaço público. Sim, e que o osso, que no fundo o osso também é esponjoso, o osso tem buracos, é apelar a essa qualidade maleável do corpo e não a qualidade mais de dureza. E evocar a água, então amassar esta anatomia é também dar-lhe uma nova forma e uma nova função. E é uma função que, lá está, é resistente a qualquer forma dura. É resistente ao concreto, é resistente ao muro, é resistente às escadas. E a água tem muito esse potencial de adaptação e de força.
Tu, aliás, referes isso, que tu não desces, tu escorres sobre a inclinação do terreno. Portanto, há um lado que vincas, que sublinhas, sensorial, e que está presente em todas as tuas obras, e que é a importância de sentir a matéria à medida que a ação vai decorrendo. Portanto, há aqui quase um lado de sentir o espaço que te acolhe e que foi escolhido por ti. Portanto, esta não é apenas fazer um percurso especial no sentido de uma escolha mais literal, mas há todo um trabalho de relação também, lá está, a personalidade do teu corpo e da tua anatomia com com o terreno, com o percurso escolhido, com o espaço escolhido. Uhum. Eu antes sim, agora o Melte acaba por ter uma ligação com esta imagem. O Melte acontece em 2009, mas em 2008, e o Melte acaba por ser uma peça que tem também esta influência. Eu já referi quando apresentei os teus, assim, os dados, a tua biografia, e os aspectos que me pareceram importantes sublinhar, a ligação com o Butô. E aqui estás no espaço do Kazuo Ono, com o filho, com o Yoshito, e eu gostava muito que partilhasses connosco. Há uma história, quando eu estive a preparar esta conversa, que eu gostei particularmente, e que me parece importante que partilhas, e sobretudo porque é não só pela experiência curiosa e tão íntima, no sentido tão pessoal, mas também porque ela é determinante no teu pensamento e na tua prática. Uhum. Sim, então o que é curioso é que desde 2008, que foi quando eu comecei a pensar fazer o Melt, foi numa viagem ao Japão. E eu estava numa ilha que é Naoshima, que eu convido todos a irem visitar, googlar essa ilha, porque é uma ilha cheia de obras de arte e museus. É super bonita. E eu, quando estava nessa ilha, foi no verão, estava muito calor e eu decidi dormir na praia. E havia umas rochas muito arenosas que tinham um movimento, a água que tinha escorrido por essas rochas fez covas. E então eu coloquei-me nessas covas de maneira a que o meu corpo se adaptasse e pudesse realmente descansar ali e dormir. E lembro-me perfeitamente que depois de adormecer acordei um bocadinho em sobressalto e pensei, bom, se calhar se eu adormecer mesmo, o meu corpo vai escorrer para a água, porque havia essa ligeira inclinação. E outra história muito engraçada em relação a essa noite é que eu senti durante a noite caranguejos a passarem por cima do corpo, assim as patinhas. Sim, sim. E foi aí então que eu tive esta ideia de fazer o Melt. Pensei, podia fazer isto em Lisboa, começar no Castelo e acabar em Alfama. E portanto foi um ano, 2008, em que eu decidi viajar até o Japão para encontrar o Butô no seu contexto, porque eu já tinha feito muitos workshops, sobretudo na Alemanha, workshops de Butô, mas eu quis ir ao Japão ver o que era no seu contexto. E esta fotografia são 10 anos depois, quase. No fundo, ela é 2016, 2017, onde eu voltei ao Japão com uma bolsa da Gulbenkian e do CND para estudar os modos de ensino do Yoshito Ono, que infelizmente faleceu o ano passado e, portanto, foi um trabalho muito rico de poder documentar as suas aulas e como é que esta dança que não tem modelos a copiar, não é como uma aula de dança normal em que existe o professor e os alunos atrás a copiarem os movimentos do professor. É todo feito a partir de imagens, de objetos que ele oferece, de histórias que ele conta e portanto eu fiz esse trabalho de documentação
ao qual resultou uma performance conferência, que é o Your Teacher Please. Sim, e que nós podemos, nós escolhemos, sim. Foi apresentado no Centre National de la Danse. Sim, foi apresentado no CND, também em Taipei e agora no Festival Cumplicidades aqui em Lisboa. E em Lyon também. Sim. Vamos passando imagens. Há aqui sempre há um figurino que criaste, há uma matéria que manipulaste. Nós vamos ver de qualquer maneira o vídeo, mas um dos aspectos que tu referiste nesta recolha das aulas e que são tão especiais é quase estruturante no que é o Butô, não é? Do ponto de vista da experiência, das matérias que são da aprendizagem que o Butô propõe, muitas vezes de subversão até de convenções, trabalhando aspectos que são às vezes invisíveis, que são mais centrados no que é no pessoal, no interior, naquilo que sentimos, e portanto queria que tu falasses um pouco como é que dessa experiência no fundo, de residência, de estudo, de investigação, nasce esta proposta, que é podemos dizer, eu chamaria uma conferência dançada. Sim, é uma conferência dançada. Lá está, eu tive várias experiências com diferentes artistas do Butô, e o Butô não existe apenas um Butô, existem os Butôs, que são, porque não existe nenhum método de ensino que foi formalmente descrito, assim como também não existe um repertório que foi formalmente desenhado. São artistas que viveram nesse contexto de vanguarda dos anos 60 em Tóquio, artistas da dança, que também tinham um aspecto bastante pluridisciplinar, ligado com a literatura, como a primeira peça de Butô é um texto do Yukio Mishima. Portanto, é uma peça de dança que se inspira de um texto literário. E, portanto, existia mesmo um aspecto pluridisciplinar nos anos 60, nesse movimento de vanguarda. E o Butô nasce daí e, por isso, tem vários artistas que trabalham o Butô em diferentes direções. Eu concentrei-me no Yoshito Ono porque, lá está, ele esteve próximo de dois mentores essenciais, que é o Hijikata e o Kazuo Ono. E, portanto, foi por isso, sobretudo por isso, que eu concentrei a minha pesquisa nele. Sim, não sei se respondi à tua pergunta. Sim, tem expressão. Eu há pouco referi o figurino, esta escolha de um figurino que não mostra o corpo integralmente, mas que tem porquê esta escolha, e depois, se avançarmos, Diana, para o vídeo, também a matéria que há pouco aparecia na imagem, uma matéria que aparentemente é macia, que parece leve, etérea, e que de repente vai ter outra expressão quando tu manipulas e quando a integras no teu movimento. Queres falar sobre a criação? Podemos começar por ver esta primeira parte. Meet your body now. Strong. Strong. Meet your body. Strong. Strong. Change. 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 And baby now. Baby. Mama. 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 Portanto, eu estou a imitar o Yoshito Ono. Ele, nas aulas dele, é o que ele faz. Ele vai buscar este algodão e faz Meet your body now, strong.
E no fundo ele faz alusão ao início do Butô, porque o Hijikata e o Yoshito eram muito fascinados pelos corpos duros dos militares, e então trabalhavam sobretudo formas muito rígidas e duras. E ele diz que todo o processo do Butô de Hijikata foi a partir dessa forma dura, tirar toda a doçura, a fragilidade, a fraqueza, os corpos marginais. E então este exercício é uma prática que procura isso, uma escala entre o mais forte ao mais fraco e volátil, que é uma característica também muito comum na dança do Kazuo-no, por exemplo, que é muito mais como uma espécie de folha ao vento, com essa leveza e essa macieza. Este figurino é de uma estilista portuguesa já falecida, que é a Olga Rego, que eu encontrei numa loja em segunda mão. E eu fiz apenas um ajuste na saia. E o que eu achei interessante neste figurino são duas coisas. Uma é o facto de ele ter um aspecto de vestido da professora da escola primária dos anos 80, uma coisa assim bem reta e assim muito formal, com os botõezinhos, mas ao mesmo tempo está despido dos lados, então praticamente vê-se ou entrevê-se os seios. Sim. O que também traz esse lado de... O Butô é muito masculino, é feito... Assim, os artistas conhecidos do Butô são muito homens. Há a Carlota Ikeda que vem um bocadinho baralhar aí as coisas, mas é muito masculino, então também aí traz um aspecto feminino. E também porque este figurino, talvez não tanto nesta dança, mas em outras danças desta conferência dançada, tem um lado que pode fazer lembrar a dança expressionista neste tipo de cortes. E no fundo o Butô também foi muito inspirado a dança expressionista alemã. Sim, aliás, o Butô vai buscar as vanguardas europeias, como o expressionismo, o cubismo, o surrealismo. Quer dizer, há aqui depois um encontro com as danças japonesas, mas claramente tem essa influência e, portanto, quando falas no expressionismo, sim, tem. Sim, porque o Japão e a Alemanha eram aliados na Segunda Guerra Mundial, portanto havia trânsito de japoneses que foram para a Alemanha e aprenderam a dança expressionista e então ensinavam no Japão. E depois o Butô é muito influenciado pela literatura francesa, Bataille, Sartre, Artaud. Portanto, sim, é um movimento que nasce no Japão, em Tóquio, mas que é extremamente influenciado por essas vanguardas. Sim, esses movimentos. Esta peça é dançada, já referi, no Centre National de la Danse. Um aspecto que eu gostava de reforçar é que tu foste artista associada há 2 anos, 3 anos, e para mim, que é um espaço que conheço e com o qual eu tenho uma relação de trabalho e de cumplicidade, acho que também é de grande... de valorizar esta oportunidade e ao mesmo tempo esta realidade de tu poderes trabalhar, experimentar, criar, teres um contexto tão rico e tão único que o Centre National de la Danse permite e que eu, para quem nos está a ouvir, convido também a visitarem, porque é possível consultar o arquivo, é possível acompanhar a programação. É um espaço obrigatório de visitar para quem puder ir em Paris, é em Pantin, é nos arredores de Paris, mas facilmente é possível fazer esta visita a um edifício extraordinário, não só do ponto de vista arquitetónico, mas sobretudo por aquilo que lá acontece. E tu, Ana, tiveste
privilégio ao mesmo tempo, eles também, de te terem ao longo de 3 anos. Podemos passar ao Delirar a Anatomia, que é outro, no seguimento desta peça, falávamos da ideia do... a Ana tem no seu e-mail a indicação de que é uma respigadora. E eu entendo sempre que o trabalho dela vai tendo referências de peças anteriores nas peças seguintes. E aqui, quando falamos no respigar, está sempre presente esta personalidade do corpo e este interesse pela sua expressão, mesmo fragmentação e aquilo que ele nos pode dar, vá lá, os seus órgãos que são absolutamente vitais para a nossa existência, mas que também são reconhecidos como algo que nos torna únicos e individuais. E por isso passamos a uma coleção tu aliás chamas-lhe partições poema. No fundo, nós tivemos a oportunidade de apresentar as 3 peças que vamos mostrar no Festival DDD, no nosso palco, ainda por cima numa sequência, portanto foi possível ao público conhecer o corpo de trabalho que existe aqui, este Delirar a Anatomia e estas 3 participações poema. Queres, antes de passarmos às imagens, queres falar um bocadinho deste delírio que trazemos aqui para ser ouvido e ser visto? Sim, acho que no fundo toda a dança já está a delirar um corpo, no sentido em que delirar o corpo seria esta forma de fazer com que o corpo saísse desta função fisiológica, mas também social, que no fundo nos aprisiona. E então o delírio é passar essas fronteiras, é passar a fronteira do politicamente correto, é passar a fronteira dos medos, é passar a fronteira dos tabus, é passar a fronteira para entrar no prazer. E então, pronto, é um trabalho que também faz muita referência ao corpo sem órgãos, que é um texto do Deleuze e do Guattari sobre o trabalho do Anthony Artaud, justamente com essa ideia de baralhar as funções do corpo e as organizações do corpo e trazer-lhe novas perspectivas. E como esta que nós já falámos, da pele que pode cantar, da mão que pode ver, do nariz que pode agarrar. Portanto, e pronto, este trabalho, eu chamo-lhe que é uma coleção e é mesmo um trabalho que para mim é um trabalho de base, assim, é como se fosse quase o meu yoga conceptual. São pequenas peças que se focam numa parte do corpo e que depois então a partir desse foco procuram delirar. E há o Sonho do Intestino, que é a peça que trabalha à volta da ideia de um intestino que tanto está dentro como está fora e que é materializado por sacos em papel, que são sacos que normalmente nós usamos para ir ao mercado comprar legumes. E é um trabalho bastante escultórico, em que lá está aqui, existe uma torre de sacos que parece também um falo, mas depois a maneira como eu lhe pego também parece um bebê, e então existe esta ideia destes sacos que são um intestino que está dentro e está fora, e o saco também como uma espécie de esfíncter ou de boca. Sim, um dos aspectos, e não é por acaso que a tua obra cruza as artes performativas com as artes visuais, as matérias e os objetos são muitíssimo importantes na construção destes corpos personagem, como eu lhes chamei,
Aqui multiplicas, como tu dizes, quase que até crias extensões do teu corpo, é como se existissem várias peles que se revolvem e que criam avessos e que, no fundo, celebram esta expulsão, mas depois a inclusão, como se fosse, tu aliás dizes, ser sexo, ser arquiteto e ser montanha. É na sinopse sobre o trabalho que te referes, e, quer dizer, tu constróis também, é como se há aqui uma liberdade, e tu referiste há pouco, que a partir do estudo da anatomia e cruzando até, como referiste, com a literatura e até com a iconografia, tu libertas neste caso, é a homenagem ao intestino, mas tu constróis algo que é abstrato e que é extremamente visual, mesmo celebrando um órgão que nós até valorizamos muito pouco, muitas vezes por ser um tabu, ou porque para nós, mesmo sabendo que é vital, não identificamos no sentido de não o sublinhamos ou não o valorizamos. É como se fosse adquirido e, portanto, existe em nós, mas não é algo que pensemos muito, ou muito menos que exista instalado ou que faça parte de, podemos falar, de dizer, de um repertório coreográfico. Eu acho que é algo que até é muito, muito particular na tua obra. Sim, se me permites também, sim. acrescento que realmente o corpo é algo com que nós só nos damos conta dele quando estamos doentes ou quando temos um acidente ou através de uma experiência muito forte, como por exemplo o sexo ou a maternidade. Sim, mesmo a pandemia, o que estamos a viver. O que estamos a viver. Portanto, eu acho que estas peças fazem também justamente isso, é um voltar, é uma espécie de espelho, mas uma espécie de, eu não sei, tenho sempre assim alguns retornos das pessoas que veem, por exemplo, esta peça e vão dizer que elas já viveram aquilo tudo. Que elas sentem que aquilo é elas, é o intestino delas, é a sua produção. E isso é muito curioso, porque as peças têm essa função de renvoyer, de dar o corpo às pessoas, sem que seja através de um acidente ou porque me dói alguma coisa. Sim, focar-se no corpo, na sua história. Na sua sensibilidade. Perspectivando. Sim. Podemos passar ao Rifice Paradis, portanto, outra partição ou outra peça que faz parte desta coleção. Esta é uma homenagem à boca. Sim. Há múltiplas bocas, diria eu, porque são várias as formas como tu, nesta carpete, que pode ser um mar e que tem um lado, se tivéssemos, é a diferença muitas vezes de ver ao vivo e estarmos a ver imagens, porque é uma carpete macia, tem um lado muitíssimo confortável e que contrasta com esta tua forma como te colocas sobre este chão. No fundo, o pelo é o elemento protetor do orifício. Sim. Em todos os orifícios existe pelo, e então esse tapete é o espaço protetor para onde essa boca pode evoluir. E é uma peça que conceptualmente é muito simples, no sentido em que eu começo com a boca e essa boca vai se desmultiplicando, passa a ser umas mãos bocas, cotovelos bocas, barriga bocas, pernas boca. Ela vai crescendo e vai evoluindo, e por isso é que estavas a falar da ideia de multibocas. Sim, umas multibocas. Aliás, o figurino é também uma boca, o próprio o decote
uns dentes. Sim, uns dentes, sim, é uma espécie de boca que é habitada por um corpo, é como se tu focasses, não é, na boca que no fundo integra o teu corpo e que a multiplica. Ocupando recordo-me de que o movimento era sempre muito contido, no sentido de um lugar que tu ocupas nesta carpete, vamos chamar, mas que acaba por, já falamos na multiplicidade de vozes, celebrando a boca, mas através de uma grande contenção também. Sim, acho que também o facto de ser uma peça em silêncio traz essa ideia de contenção. Também estes dentes é muito inspirado também na relação da boca e da vagina, como duas bocas que estão em duas pontas do corpo, e por isso aqui o corpo também se vira ao contrário e estes dentes têm muito a ver também com os mitos da vagina dentada, que era um mito para proteger as mulheres de eventuais violações. Podemos, sim, passar ao palco. Esta homenagem, é outra peça de homenagem ao fémur, Ao joelho. Ao joelho, sim, sim. Quando eu digo fémur, sim, a ligação que tem com o joelho, do ponto de vista ósseo. Também foi apresentada em Serralves. Aqui temos o João dos Santos Martins, por exemplo, é um grande colaborador e tu também já dançaste em peças dele. Temos aqui os dois. Lembro-me deste figurino ter nas costas escrito, tinha bordado também umas letras. Queres falar da construção? Sim, no fundo, o que está escrito atrás, aqui no caso, o João que está em cima é o fémur. Sim. E em baixo é o Daniel Pisanigo, é a tíbia, que são então os dois ossos que fazem a articulação do joelho. Depois também há agora falta-me o nome, há um outro osso ao lado da tíbia, o peroné, mas não interessa. E portanto, isto é um trabalho que tem alguma relação com a ideia de submissão e de se deixar manipular, porque o joelho, a minha ideia era tentar pensar o joelho como um orifício também, como um joelho que ao dobrar ele entra noutro espaço, ou seja, através do caminhar nós avançamos no espaço, saltar conquistamos o espaço aéreo e quando nos ajoelhamos conquistamos o espaço terreno, mas existem, praticamente todas as religiões, nós ajoelhamos para conversar com Deus, e na nossa tradição mais ocidental também a vassalagem, não é? De ajoelhar para cumprimentar o mestre. E então este trabalho, no fundo, é uma tentativa de reverter essas ideias de poder e de submissão com dois corpos que estão claramente a terem prazer mútuo nessa manipulação, mas também parece uma luta, mas também faz referência a insetos, a esse mundo também mais rasteiro, o mundo das vidas rasteiras. Sim. Tanto que a banda de som desta peça é um pântano, e ouve-se grilinhos e água. Então pronto, basicamente acho que... Eu recordo-me, aliás, tu também escreveste sobre isso, de estar no centro do domínio social, não é? Estamos, há pouco a ligação que eu fazia de que todos estes trabalhos têm claramente um discurso sobre a representatividade do corpo e aqui o facto de ser
o trabalho ou uma celebração ou uma atenção em relação ao joelho, ou à importância do joelho do ponto de vista anatómico, mas ele tem em si este significado, podemos dizer, ou esta relação com o sermos aceitos do ponto de vista social, do ponto de vista de uma forma, podemos ser gentis ao fazê-lo, mas é também, como tu referiste, um movimento que tem implícito a submissão. Sim. E porque nós somos obcecados pela verticalidade, não é? Existem outro tipo de culturas em que estar sentado no chão é uma coisa normal, mas nós ocidentais somos bastante obcecados com a ideia de verticalidade e então com essa ideia da hierarquia associada a tamanhos, não é? Se eu estou em cima, tu estás em baixo, eu tenho um certo poder sobre ti. E então, e é isso, no chão é onde estão as coisas sujas, não vamos para o chão. E então é nesse sentido também que eu falo de dominação social, uma dominação da verticalidade e da verticalidade como lugar assumido de poder. Sim, o que eu gosto particularmente é que tu te centras a partir do joelho para criar todo um discurso crítico que eu acho de uma grande atualidade e extremamente incisivo em relação a essa representação, como é tido e como é representado e como é valorizado do ponto de vista social. Podemos continuar esta coleção, só para referir, esta coleção tem vindo a ser apresentada em vários teatros, é talvez o corpo de trabalho mais conhecido da Ana, e portanto quem nos está a ouvir procurem, é realmente muito singular este trabalho sobre a anatomia e que conjuga, mesmo do ponto de vista não só artístico, conjuga a ciência, a biologia, mas também o pensamento e a coreografia. Vamos fazer aqui uma viagem para uma outra peça, mas que tem esta enorme influência, uma experiência que tu tiveste e que também está associada novamente à voz feminina, a voz no feminino, e que é a partir de percorreste o país com o Tiago Pereira, e o Tiago é importante referir até para os nossos as pessoas que nos estão a ouvir, para os nossos ouvintes, para o nosso público, também pesquisarem. Eu acho que muitas destas conversas também são a partir de descobrirmos outros caminhos possíveis. A Ana acompanhou o Tiago é diretor de um arquivo precioso de canções, de ofícios, de memórias de um coletivo que muitas vezes não estão na oralidade, mas nunca foram registadas e tem o nome, este arquivo, Música Portuguesa a Gostar dela Própria. A Ana acompanhou, para além de recuperar e de trabalhar canções que vieram de Giacometti, do musicólogo nos anos 60 e 70, juntou também outras canções a partir desta experiência com o Tiago, de percorrer o país e de fazerem uma série de registros que constam deste arquivo. É muito fácil pesquisarem estes, podemos dizer quase, são vários microsites que integram esta enorme coleção e que podem visitar e que são realmente, quando eu digo que é preciosa, que é o recuperar uma tradição oral que não está, desculpem, estava a ver a Ana, recuperar uma tradição que estava, muitas vezes, que nós conhecemos através do palco ou conhecemos em espetáculos e que o Tiago teve o cuidado de a reunir e nos colocar
nós podemos consultá-la, como eu disse, usá-la, acompanhar, pesquisá-la, colocar, está disponível para a nossa consulta. Aqui, Ana, eu passo-te a palavra, gostava que falasses desta experiência e desta recolha de canções que tu depois usas na peça a seguir, não só, eu conheci-te já a cantar canções recolhidas precisamente do arquivo do Giacometti, mas gostava que falasses, que nos contasses esta experiência. Sim, pronto, acho que o Assombro é a peça que acho que apesar do Delirar a Anatomia ser o meu corpo assim, a minha base, o Assombro é a peça que mais tem circulado e que mais tem chamado a atenção, tanto agora em Portugal como lá fora. Uhum. Porque tem realmente talvez esta magia de trazer canções do passado e vozes do passado que não são vozes e melodias também, que não são vozes trabalhadas pela música atual. E então, sim, eu comecei por fazer uma coleção de canções cantadas no feminino a partir dos registros de Giacometti, e a partir essas canções de mulheres, eu percebi que o que elas tinham em comum eram canções de emancipação feminina, basicamente, que escondida na canção existia uma forma de emancipação, seja da Dona Filomena, que está a pentear o cabelo e que vê o soldado e que diz: então leva-me contigo, o meu marido foi à caça, eu não quero saber dele, e então ela foge dessa condição de mulher, ou canções que dizem que se eu canto, ao cantar eu afasto-me de Deus, eu prefiro cantar na mesma e deixo lá Deus no seu lugar. São canções que mostram uma certa condição feminina, que é antiga, mas também que nos assombra ainda hoje, que é essa da mulher devota a Deus, ao marido, ao pai e aos irmãos, no fundo, a todo o conjunto masculino que envolve a mulher. E então é uma peça que até é tanto de assombrosa como de divertida, por também ter essa... Eu não canto algumas das canções em ventriloquismo, mas não todas, e tem também essa magia assombrosa de ver a canção aparecer sem saber exatamente de onde é que ela vem. Sim, temos aqui só uma homenagem a nós optamos por não mostrar-vos, porque têm depois no fim a possibilidade de ver o filme que reúne muitas destas obras, muitas destas peças sobre as quais estamos a falar. Mas aqui temos este encontro com a Adélia, e este trabalho também é possível de ser consultado, está filmado e existe no arquivo. É particularmente bonito porque as duas cantam juntas, e porque muitas destas canções não tinham instrumentos, portanto só eram as vozes, e eram até canções ligadas à ruralidade, são canções ligadas ao trabalho rural, e tu usas o fecho das tuas calças como uma espécie de ritmo que acompanha a canção, como se existisse. Esta é uma interpretação minha, mas a cadência que é obrigatória em muitos trabalhos de campo difíceis, duros, e que cantando vai-se conseguindo ultrapassar essa dureza e uma forma de libertação. Por um lado é como tu referiste, eu quero continuar a cantar, eu quero cantar porque isso dá-me vida e isso mantém-me viva. Sim, portanto foi um encontro com a Adélia Garcia, que é uma diva da música tradicional portuguesa, que já tinha sido registada
pelo Giacometti e com o Tiago Pereira foi muito próximo. Ele levou imensos artistas a visitarem esta mulher e a cantarem com ela, e realmente, pronto, eu convido-vos a todos a verem o filme que está, mas é muito fácil de encontrar. E sim, o fecho também é porque é uma canção, é a Fonte do Salgueirinho, é uma canção muito de mártir, da menina que foi à fonte e partiu a cântara, e agora a mãe está a ralhar com ela e diz que vai lhe bater com a vara do marmeleiro, e a menina diz que vai chamar o barbeiro para lhe cortar a veia do coração, porque assim ela não tem coração, não se apaixona e fica apenas dedicada às tarefas domésticas, que é aquilo que interessa. Então o fecho também faz uma alusão à masturbação feminina, no sentido de tiras-me a veia do coração, não posso apaixonar, mas eu ainda consigo tirar prazer e rir desta história toda. Sim. E por isso é que o assombro também, lá está, existem canções que eu acho que são de emancipação e outras canções que são muito duras, porque lá está, mostram essa condição da mulher dedicada às tarefas domésticas, ou ao pai, como eu já disse, ou ao marido, e que é através do corpo e dos gestos que eu então faço essa emancipação por elas. Eu faço aquilo que elas não fizeram, ou eu quebro o feitiço, quebro a prisão delas. No fundo, celebras a emancipação, exiges a emancipação e materializas através do assombro. Temos aqui uma imagem, a flor, este aspecto da flor, aliás, já existia quando na peça que nós mostramos no Centro Nacional de la Danse. Tu tens sobre a estante onde está a partitura uma flor. Ela percorre muitos dos teus projetos, das tuas peças. Tem alguma... Talvez seja uma influência também do Butô e do Japão, que o teatro não utiliza a metáfora da flor para falar sobre aprendizagem e criação artística. E então talvez seja um pouco por isso, mas também porque na minha tradição familiar, que vem da Beira Baixa, era muito comum as mulheres terem flores na cabeça. A minha avó tinha várias vezes flores na cabeça, ou punha as cerejas a fazerem de brincos. Havia um certo prazer em se apropriar da natureza para se fazerem bonitas e para desfrutarem de si próprias. Queres comentar esta imagem? Nós podemos ir a matérias, há uma saia que é transformada, há matérias, aqui tens novamente o corpo com alguma nudez, não está, tens uma manga que está partida, só uma parte da manga, portanto há um corpo que é visível, uns braços, e depois uns adesivos que percorrem e que tu vais colocando na cara, nos olhos, como se este corpo fosse sendo transformado ou fosse assinalado, como se existisse uma espécie de topografia que tu vais colocando ou que vais assinalando à medida que a peça vai decorrendo. Sim, existe aqui nesta peça uma ideia também de desfragmentação, que tem a ver com isso da boca estar deslocada, mas por vezes existem emoções deslocadas também, em que eu estou a rir, mas estou a cantar uma canção super triste. Portanto, a ventriloquia nem sempre acontece só com a boca fechada. E pronto, esta mão uso como se fosse uma mão que assombrasse o meu corpo, e isso cria este efeito. E é uma saia preta que é manipulada com um cordão, e este falo que eu crio, tanto é um falo, como é um microfone, como é um bebé que eu embalo, também é uma cauda. Existe essa transformação da saia
ao longo das canções. Portanto, também é um trabalho muito minimalista. E estes adesivos acho que também trazem muito essa ideia do corpo um bocado partido, um Sim, bocado, fragmentado, não é? sim, Sim, como uma boneca que caiu ao chão e que se partiu. marioneta, talvez, sim, tem um Ao lado. mesmo tempo faz lembrar um pouco o burlesco, com as fitas nos mamilos. Acho que faz assim várias referências que podem sair daí. Eu também acho que gosto disso, dessa mistura às vezes de referências, parece um cabaré, parece um museu, parece assim uma mistura de. Sim, vais buscar, lá estamos eu ia-te falar nos sapatos, aquilo que eu acho que da tua obra, de ser, de apanhar de vários lugares, no fundo, muito simbólica, cheia de pequenos detalhes, que para o espectador eu acho que eu gosto particularmente da interpelação que tu fazes nas tuas peças, porque nos obrigas a focar, a olhar mais fundo e mais próximo. E é a partir da leitura que fazemos do corpo que representas, encontrar leituras e caminhos diferentes, sempre muito próximos da voz no feminino. Aqui temos uns sapatos que nós depois vão ter a oportunidade de ver no filme, que são usados como se fosse há um momento de sapateado, não é? Quando eu digo de sapateado, de imposição, estou aqui. Uhum. Queres falar? Porque ainda por cima não são os sapatos, voltamos às escolhas do figurino, da flor, da manga. Aqui estes sapatos têm que função? E porque é que os usas como uma forma de te impores e de afirmar, de afirmação? Também acho que nesta peça existe muito uma tentativa de, de fazer o meu corpo tanto feminino como masculino, e de criar essa ambiguidade. Embora claramente é um corpo feminino que por vezes brinca de ser homem. E estes sapatos são um bocadinho uma mistura disto, porque estes sapatos atualmente é um sapato que normalmente nós vemos tanto como feminino como masculino, mas tem muito mais um aspecto masculino dos sapatos dos homens do jazz, por exemplo. E pronto, eu uso realmente os sapatos quando canto uma música de homem, que é uma música da mula russa, que é um homem que canta um dote de casamento, e então ele bate o pé para falar com o pai da futura noiva, da rapariga, e dizer: se tu queres uma mula, se me ofereces uma mula russa, eu caso contigo. Se me ofereces uma mula branca, eu caso contigo. E é assim a música. Sim. Está sempre a crítica e algum humor nesta forma de tu abordares esta figura, estas figuras e de as transformares. Eu acho que tem sempre também um lado de emancipação, não é um homem, não é uma mulher, mas também não interessa, pode ser isso tudo, e ainda por cima é livre de existir. Eu acho que está presente muito na tradução é o assombro, em português, mas no francês é o fantasma, le fantôme méchant, a ideia de Fantasma mau. fantasma mau, como se o corpo tivesse várias falas, não é? E fosse habitado por vários fantasmas, como somos todos nós, não é? Somos nossas memórias e aquilo que vivemos e as experiências que temos. Sim. E é fantasma também nesse sentido de determinadas ideias e que são preconcebidas, determinados Sim, que habitam. microfascismos que nós carregamos connosco, maneiras de ser
que não aprendemos supostamente de sítio nenhum, mas que estão enraizadas no nosso corpo e são isso, como fantasmas, assombram-nos porque nós nem sequer nos demos conta como é que isso apareceu aqui, porque é que eu penso assim? E então, no fundo, é questionar esses fantasmas, é abrir perspectivas. E estes fantasmas, nesta peça em particular, são muito esses fantasmas de uma condição feminina. Muito bem, temos que passar à Louise Bourgeois, mas eu acho que este final, ou esta última peça, nos ajuda a caminhar para esta obra visual, mas também para este universo de uma artista que tem a exposição em Serralves, porque espero que para quem nos está a ouvir que entendam, porque se confirma estes paralelismos, porque falamos já de uma série de princípios e de pensamento, de um pensamento e sobretudo uma prática que tu apresentas nas tuas peças, que existe na obra de Louise Bourgeois, na sua vida, e não só na sua vida, mas também nos seus escritos, e falamos da importância dos seus diários, e parece-me que há imensas coincidências nesse discurso sobre a mulher e nessa voz que tu queres incluir nas tuas peças e que estão absolutamente presentes na exposição, que eu espero que muito em breve tenham a oportunidade, para quem ainda não a viu, que a visitem, e para quem já a viu, que a revisitem. Eu acho que o estarmos confinados, eu tinha que mostrar esta primeira, é como se entrássemos no espaço de exposição, e temos aqui um Dom Sebastião, mas uma Sebastiana, e que é importante, a São Sebastiana, esta mulher sem braços e sem cabeça, este corpo feminino, mas que é magoado com um ataque, é atacado por várias por setas. De alguma maneira há um confronto, não deixa de ser um quadro de confronto de um corpo que contém uma tipografia, né? Podemos observar uma espécie de mapa, mas de um mapa que é ferido como se novamente representasse a situação da mulher, da mãe, da filha e das relações que a Louise Bourgeois viveu ao longo da sua vida, do impacto que ela teve dessas relações, o impacto que essas relações tiveram na sua existência e na sua forma de viver. E por isso acho esta entrada e esta primeira imagem fundamental para iniciar uma visita à exposição. Nós vamos passar ao andar e à obra que tu pediste que fosse apresentada. Este é um corpo de trabalho que inclui 6 grandes telas e que estão na sala de mármore e que ocupam integralmente a parede. São grandes telas, ainda por cima realizadas no ano em que a Louise Bourgeois faleceu e construídas evidentemente com um propósito, mas não deixa de ser excepcional pensar em alguém que está num fim de vida, que já não vê muito bem, que tem uma mão trêmula, mas que tem esta força e esta vitalidade que a leva a criar esta obra que nas tuas notas de intenção partilhadas comigo podemos dizer, a obra que mais te inspirou e que é determinante na construção da peça que tu tens, posso dizer, voltar, que tu tens em estúdio. Queres falar sobre esta peça que tem, por cima, esta peça não, estas 6 telas, mas que tem este corpo de trabalho que tem o título, em português Eu Dou Tudo, I Give Everything Away.
queres falar sobre o quanto ela te impressionou e o quanto foi determinante, e o quanto é determinante na construção da tua peça. Sim, portanto, quando a Cristina me fez o convite, eu recebi o catálogo e quando dei de caras com esta obra, agarrei-me logo a ela. Primeiro porque, bom, para já porque também é um trabalho de desenho e o que eu conhecia mais era o seu trabalho enquanto escultora, então não, tinha toda essa faceta, tanto dos diários, depois também existem uma grande coleção de desenhos que ela fez durante as insónias que ela tinha, também mais para o fim da sua vida. Portanto, chamou-me a atenção também por serem desenhos. E depois, realmente, quando eu vi o ano de criação, 2010, foi o ano da morte da Louise Bourgeois, e imaginar estas telas de 1,80 m, imaginar uma Louise Bourgeois de 98 anos a fazer estes desenhos é um gesto que eu diria bastante coreográfico ou performático, porque ela deve ter envolvido o corpo inteiro nestas folhas de papel e como a Cristina disse, ela também já não via muito bem, então as coisas que ela escreve estão todas tremidas, como se tivesse havido um tremor de terra. E então imaginar essa Louise de 98 anos a envolver-se com estas matérias, com esta cores vermelhas e azuis, que são cores muito também associadas à representação do corpo, como as veias do coração são vermelhas e as outras são azuis. E depois por aquilo que está realmente inscrito nesta obra. Não sei se a Diana pode passar para o pormenor dos painéis, em que o primeiro é este do I Give Everything Away, e depois I Distance Myself from Myself, I Leave the Nest, eu abandono o ninho, eu abandono Minha casa, a minha casa. E o último é eu faço as minhas malas. Eu estou a fazer as malas. I'm packing my bags. I'm packing my bags. Então, é difícil também não associar estes painéis que são feitos no fim da sua vida como uns painéis preparatórios para a despedida da vida e para abandonar o seu corpo e o seu corpo-casa, que também é muito representativo da Louise Bourgeois, a casa como uma espécie de segundo corpo. E eu achei isto muito, muito bonito e muito tocante, de uma certa forma, de alguém que se prepara que se despede de si própria e do seu próprio corpo. E se calhar podemos voltar a ver os painéis, Diana, desde o início. Ver as telas todas na mesma... As telas todas, que Sim. começa com esta mulher em que o corpo é um corpo que nós reconhecemos, visível, e que depois parece que vai-se realmente desfazendo em detalhes que tanto parecem vísceras, como parecem flores, como parecem borboletas em casulo. Tem realmente esta ideia de distanciar-se do corpo, também quase como um corpo que adormece e que entra no espaço do sonho e no espaço de um imaginário. E pronto, acho que esta é a obra que mais me tocou por estas razões. Não deixa de ser também uma ligação, assim, ela tem esta lucidez, mas há também lucidez de que estará, é uma altura, vai-se afastar de algo da vida e, portanto, que é inevitável, mas há ao mesmo tempo a ligação, não é? E por isso quando eu digo a coragem
vontade de continuar, de trabalhar. Ela trabalha até ao fim da vida. E depois esta liga, também, como tu já referiste, a casa, o ninho, quem mais ama, sair dela própria, não é? Daquilo que tudo aquilo que ela representa e tudo aquilo que ela significa. E voltamos aqui à personalidade do corpo, voltamos aqui ao indivíduo, a quem somos nós, não é? Eu percebo esta escolha e acho que que tem quando penso no trabalho que conheço de teu e daquilo que te interessa explorar, que há tantos paralelos e ao mesmo tempo tantos pontos de contacto que entendo o agarraste, como tu dizes, agarrei-me a esta obra. Porque poderias ter escolhido, é uma exposição que cobre um arco temporal de 7 décadas, enormíssima, e tu concentras-te precisamente nestas telas, que ainda por cima elas fazem parte de um corpo de trabalho, como se elas contivessem toda uma vivência da artista aqui e de que ela se despede porque está próximo de partir. Tu falas também logo a seguir numa experiência que partilhaste comigo, aliás, imediatamente quando te fiz o convite e que gostava que passássemos a ela uma imagem muito particular, que evidentemente não faz parte desta exposição, mas que é curiosa, tem, quando olhamos para a face de Louise Bourgeois, olhar aquela escultura ao ouvido, é uma fotografia feliz no sentido de contém muito simbolicamente, ela está a olhar ouvindo. Porque esta escolha e porque esta imagem, aqui ainda por cima vai encerrar a nossa conversa, mas que tem a ver com toda um episódio que tu tiveste e que incluís na tua nota de intenção, e que eu gostava que partilhasses. Então, eu acho que esta ideia também lá está, do give everything away, do largar, que neste caso da Louise está muito associado com a sua morte. Esta fotografia foi-me enviada por um amigo e quando eu vi a fotografia eu pensei que quando morresse adorava que a minha tomba fosse assim, com uma orelha, para que quando eu morrer as pessoas pudessem me visitar e continuar a falar comigo através dessa orelha de pedra. E pronto, eu partilhei com a Cristina que eu tive uma experiência com um artista que é o Kit Hennessy, que fez uma prática de morte, isto é, num grupo grande havia algumas pessoas que iam fingir que estavam mortas e outras que iam cuidar dessa pessoa. E eu fui uma das pessoas que fingi que estava morta. E havia um protocolo, portanto, ele fazia todo um discurso para justamente deixar o corpo abandonar-se um pouco como um melt, deixar o corpo sem atividade muscular, portanto completamente abandonado, e depois haviam os cuidadores que tinham um protocolo em 3 fases, em que eles despiam o corpo, limpavam o corpo, depois preparavam o corpo para as visitas, havia pessoas que vinham visitar o corpo e então depois numa fase final, preparação para o enterro ou o abandono de uma certa forma. E pronto, o Kit Hennessy é um artista que viveu nos anos 90 no grande boom da SIDA nos Estados Unidos, e esta prática está relacionada com a sua experiência que teve que, na comunidade gay, teve que se juntar para cuidar dos corpos que estavam a morrer e que eram rejeitados pela família. E é nesse sentido que ele propõe este exercício, esta prática.
E então eu fui uma das pessoas que fingiu que estava morta e passei pelas diferentes fases e não foi muito difícil, porque eu tinha essa experiência de largar o meu corpo, então eu deixava que me manipulassem, mas o que mais me marcou dessa experiência foi que uma das minhas cuidadoras manteve-se o tempo todo a falar comigo. E então ela ia-me explicando o que é que nos estavam a fazer. Olha, agora vamos tirar a camisa, olha, agora vamos pôr um pano molhado no teu corpo, olha, agora não sei quem vem aqui visitar-te, ele tem uma camisola amarela. Ela descrevia-me tanto aquilo as ações que iam acontecer sobre o meu corpo, como o contexto onde eu estava. E eu achei aquilo maravilhoso também, porque não me sentia abusada, também senti-me acompanhada por ela e senti-me presente na ação, senti-me envolvida. E também acho que na altura então pensei, se alguém que eu amo muito falecer, eu quero estar constantemente a falar com ela. E é assim, ou seja, e é a partir daí que te começas a desenvolver o trabalho para Sim, com a Luísa. existir no espaço da Luísa, com a Luísa, lembro-me até de uma troca de e-mails em que tu dizias, eu quero conversar com ela, e é assim que eu sinto esta pesquisa e o estudo que eu estou a fazer da exposição, e como já referiste, e do catálogo partilhado, porque é assim que eu vejo, este interesse de eu ouvir, e é assim que eu me vou posicionar na relação com esta obra e particularmente com esta exposição. Sim. E começávamos eu acho que nós temos que começar a encerrar. Eu não queria deixar, antes de passarmos ao filme, eu terei que falar novamente na exposição da Louise Bourgeois, que é uma exposição organizada pela Fundação de Serralves e com o Gladstone Museum. Tem a curadoria de Emily Rales, que é diretora e cofundadora do Gladstone Museum. Em Serralves teve a curadoria do Filipe Verne, diretor do Museu de Serralves, com Paula Fernandes, minha colega e curadora do Serviço de Exposições. É uma exposição e eu espero que esta conversa que fique na vossa memória, que estimule. Mal o museu, é importante dizer que o parque já abriu ao público, o museu muito em breve, e por isso a conversa eu espero que seja um estímulo a visitarem a exposição, a comprarem também o catálogo. Nós falamos dos escritos de Bourgeois, ele integra uma série de notas dos diários desta artista e que são integradas exclusivamente para esta publicação, portanto um catálogo que devem procurar online ou mais tarde na nossa livraria. Vamos dizer-vos, antes de nos despedirmos, que passamos menos vídeos nesta conversa agora eu queria convidar-vos a verem, tem um vídeo-retrato, tem 16 minutos, o Centre National de la Danse tem um arquivo, ou constituiu um arquivo de retratos, ou no seu arquivo retratos de artistas. É um vídeo documento que é uma viagem curta, mas muito clara sobre o trabalho desenvolvido pela Ana e sobretudo por algumas destas peças que falamos. Se não conseguirem ou se não puderem ver, já é tarde, este fim de tarde, têm a oportunidade de ver este retrato que está online sábado e domingo. Eu tenho a oportunidade ou de o rever. O CND foi com uma enorme cumplicidade que nos permitiu a exibição
deste filme. Eu queria agradecer não só à Diana Cruz e à Carla Pinto, que me ajudaram a organizar a compilação desta conversa e, sobretudo, as matérias, os documentos que foram partilhados, mas agradecer especialmente a Ana Rita. A Ana foi mãe há muito pouco tempo e, por isso, o seu tempo, neste momento, é um tempo maternal, ligado à maternidade e, portanto, também uma experiência nova, é o primeiro filho e por isso um agradecimento especial por ela ter encontrado num momento tão feliz, mas tão ocupado, um tempo a partilhar comigo este processo e, sobretudo, a inspiração que a exposição lhe trouxe e falar um bocadinho de um processo que normalmente não é visível para o público. Normalmente o que nós temos a oportunidade de ver é o objeto final, é a performance final, e aqui há um pouco uma introdução, podemos dizer, à matéria que ela está a desenvolver e a forma como ela está a explorar a matéria que é visível e que vocês podem visitar e que está presente na exposição. E depois esta conversa, como ela diz, esta escuta, esta vontade de escutar a artista e a sua obra para, sobre ela, construir uma peça inédita e que eu tenho uma grande expectativa em poder programá-la e apresentá-la. Por isso, muito obrigada. Antes de passar ao teaser do vídeo, eu queria só explicar que na próxima, apresentar-vos a próxima conversa. As conversas online, as conversas vão se manter, estas conversas com Serralves, que integram o Sol. Próxima segunda-feira, o título é Gestão da Água na Era das Alterações Climáticas, a sessão de comemoração do Dia Mundial da Água. Vai ter como oradores Cláudia Pascoal, do Centro de Biologia Molecular e Ambiental, Filipe Duarte Santos, do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e a moderar José Teixeira. Portanto, um convite, saltamos para algo que também é importante para mim, mas também para a Ana, a relação com o ambiente e a relação com aquilo que vivemos e com aquilo que nos rodeia e como é que nós nos inscrevemos na natureza. Vamos passar, agradeço a quem nos escutou e quem nos acompanhou, como referi, espero que fique na vossa memória e que procurem muito em breve, será divulgado quando a data da apresentação desta peça. É uma questão de estarem atentos às nossas redes e à programação que iremos editar. Obrigada, Cristina, também. Obrigada, foi um prazer estar aqui a conversar contigo e a preparar. E também estou muito motivada e feliz de estar a fazer este trabalho. Obrigada. Até breve. Até breve. Bom fim de semana e uma boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada. Ai, que eu estou muito doentinha. Mande chamar o barbeiro. Ai, o barbeiro já lá vem com uma lanceta na mão. Ai, vem para sangrar a menina. Muito obrigada, uma boa noite. A ligação para ver este filme é muito fácil, além de ter sido partilhada convosco, têm a oportunidade de a consultar no nosso Facebook e Instagram.
Não percam este documentário tem 16 minutos, mas é realmente um belo retrato da Ana Rita Teodoro. Obrigada mais uma vez e uma boa noite. Obrigada. Beijinhos.